Hoje nós vamos aprender e entender como e quando colocar cada um dos tipos de treino dentro da sua organização de corrida, dentro da sua busca por alcançar melhores resultados. Então hoje teremos vídeo de tier list aqui no canal, onde eu separei 17 treinos e desses 17 treinos nós vamos colocá-los nesses 3 períodos de corrida e um outro período que acaba sendo todo o ano, né? Então nós vamos classificá-los em período de base, período pré-competitivo, período competitivo e durante todo o ano, porque eles são importantes. E perceba, aqui eu não vou falar em relação a quantidade de quilômetros que você vai correr, a quantidade de tiros que você vai fazer, a pace que você vai fazer, não vou falar sobre intervalo de repetições, não, quantidade de repetições, não vou falar sobre nada disso. Eu vou falar sobre tipos de treinamento, porque, querendo ou não, se você treina para um 3 km ou treina para uma maratona, você vai usar mais tipos de treino em uma fase ou outra, mas a base, a nossa maneira geral, ela acaba sendo abrangida para todos os tipos de corredores, independente se você treina para uma prova de 5, uma prova de 10, para uma meia maratona ou para uma maratona. Então aqui o meu objetivo é que você que treina sozinho entenda um pouco melhor como colocar cada um desses treinos ao longo do seu ano, ao longo da sua preparação. E para você que já tem um treinador, mas que é curioso e quer aprender mais sobre corrida, aqui você também vai entender por que cada um daqueles treinos está na sua planilha e por que eles estão ali naquele momento. E entendendo o porquê você vai fazer aqueles treinos, o que acontece? Fica mais fácil de você fazê-los, porque sempre quando a gente entende o motivo de estar fazendo algo, a gente tem mais motivos para fazer aquilo. Então, talvez você esteja chegando nesse vídeo e não faça ideia do que seja período de base, período pré-competitivo ou período competitivo. Então, eu preciso te explicar aqui rapidinho sobre o que são esses períodos. Então, pensa comigo, ó. Basicamente, a nossa corrida ela é construída num formato de triângulo, tá certo? Onde, nesse formato de triângulo, nós temos embaixo aqui a base. Nossa, quem diria? Por que, Nestor, que a base ela tá embaixo? Porque o próprio nome dela já diz. É a base, aquilo que forma os próximos pilares, que se você não tiver uma base muito bem desenvolvida, você não vai conseguir passar para as próximas etapas. E o que a gente trabalha na base, costuma trabalhar na base? Nós trabalhamos muita força, velocidade e, vou botar aqui do outro lado, resistência. Basicamente é o seguinte, quando nós queremos melhorar na corrida, na base nós trabalhamos força e velocidade e resistência. Essa resistência pura e força e velocidade pura também, elas de maneira geral. Conforme nós vamos avançando no processo de corrida, a gente entra no período pré-competitivo, né? É só pré. Pré-comp. O que é o período pré-comp? Esta força e esta velocidade, assim como essa resistência, deixam de ser tão gerais e tão puras, então deixa de ser uma resistência pura e deixa de ser uma força e velocidade pura e passa a ser uma força, uma velocidade e uma resistência mais específica para a prova que você está treinando. Então, se de repente você está treinando para um 3km, você vai trabalhar em intensidades diferentes e volumes diferentes se você estiver treinando por uma maratona, porque são momentos, treinamentos diferentes, mas esse modelo serve igual. Então, a gente passa a melhorar essas valências de maneira intermediária. E aí, a gente culmina aqui pro período final, que é só o período competitivo, que costuma durar poucas semanas, porque o nível de intensidade ele é um pouquinho mais alto e a gente consegue passar menos tempo nesse período. Por isso que se você ficar competindo muitas vezes no ano, às vezes não consegue ter aquele pico de performance, porque o período competitivo leva toda esta construção até que você consiga chegar. E aqui você cria uma resistência
resistência e uma velocidade específica para aquela prova que você está treinando. Por isso que se você estiver treinando para um 3 km, a sua prova-alvo é uma prova de 3 km, e você vai correr um 10, você vai ter um desempenho legal no 10, mas não será... Nossa, saiu os fogos de artifício agora daqui. Bom, deixa o like já, aproveita que saiu os fogos de artifício aqui na tela, mas você não vai ter o mesmo desempenho do que se tivesse feito uma preparação específica para aqueles 10 quilômetros. E é importante que você entenda isso, porque entendendo essa estrutura aqui, muitos dos treinos vão ficar claro na sua cabeça e por que fazer cada um deles. Então, vamos partir para a parte específica agora da tier list. Mas antes disso, eu quero dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso tu ainda não seja inscrito no canal, é a tua primeira vez aqui, por favor, inscreva-se aqui no canal. Se é a tua primeira vez aqui também, deixa o like, e se tu já é assinante antigo aqui do canal, tu tem que deixar o like, porque tu sabe que se você treina e deixa o like no vídeo do Nestor, você faz o quê? Baixa o pace. E como eu sei que todo corredor quer baixar o pace, já senta o dedo no like aí pra me ajudar aqui, pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então vamos lá, ó. Vamos começar agora sim a nossa tier list desses 17 tipos de treinamento. Primeiro treinamento que eu vou trazer aqui é o longo lento. O que é o longo lento? É aquele treino onde nós vamos fazer um tempo de duração aí na casa de 1h15, 1h20, 1h30, dependendo do seu nível de corrida, 1h40, e num ritmo leve, num ritmo tranquilo, num ritmo moderado. Por quê? Ele vai fazer o quê? Você já pode ter decifrado, conforme o que eu falei anteriormente, ele vai criar base. Então, longo lento nós fazemos na base. Se você está chegando próximo da sua prova de corrida, chegando próximo... tem algumas particularidades aqui, tá? Não leve 100%, eu vou tentar trazer as exceções para que fique o mais didático e mais aplicável possível para você, mas se você estiver treinando para sua primeira meia maratona ou para sua primeira maratona, talvez você faça longos lentos na fase final de preparação, no período pré-competitivo ou no período competitivo, porque você ainda está na fase de construção de resistência para aquela determinada distância. Mas, se você já é um corredor experiente, já está indo para suas outras maratonas, ou meias maratonas, ou provas de 10K, ou provas de 5K, esses longos lentos costumam estar na base, que é onde tu vai construir resistência aeróbica. E aí é aquele treino que tu não precisa se preocupar, é aquele treino em Z2, aquele treino em Z3, só rodando, aquele treino que tu vai com amigos, sem precisar colocar ritmo, sem precisar colocar nada. Então, este tipo de treino, ele está na base, naquele período que tu está construindo resistência. Ah, Nestor, eu sou um corredor iniciante. Se tu é um corredor iniciante, tu tá fazendo a tua base. A gente costuma dizer que o corredor iniciante, ele não tem base aeróbica ainda, não tem base de velocidade. Então, seus longos serão lentos também, porque você está construindo a sua base. Muitas vezes, se você for corredor iniciante, dependendo do seu nível, você vai estar numa base. Talvez a sua base seja de 6 meses, 8 meses. Esses períodos, eles costumam durar, a base dura ali de 4 a 8 semanas, para quem já é mais avançado. O período pré-competitivo também costuma durar ali de 6 a 10 semanas, dependendo da prova, dependendo do que vai. E o período competitivo entre 3 a 6 semanas também. Normalmente 3, 4 semanas é aquele período final competitivo, que tu pode fazer mais de uma prova ou tu pode culminar para fazer uma prova específica. E aqui no período competitivo entram também a questão da fase de polimento para corrida. Vai ter vídeo aqui também na descrição que tu pode sempre acessar, explicando um pouco mais sobre outros temas. Não vou me debruçar nisso neste momento. E aí tem os treinos que são feitos durante todo o ano. Então, longo lento é na base. Agora, um outro treino que são as rodagens. O que são rodagens? Rodagens é aquilo que constitui qualquer treinamento de corrida de média distância ou corrida de fundo, que é aquele treino que tu faz toda semana. Tu vai ter um treino desse, é a rodagem. É aquele, vamos rodar. Por quê? É aquele treino feito para você ter estímulos leves no treinamento, muitas vezes recuperar de estímulos mais fortes e para criar essa base aeróbica também. São aqueles treinos que duram entre 30 a 50 minutos, às vezes estendendo até uma hora, e treino de rodagem tu vai fazer durante todo o ano. Ele não chega a ser considerado um longo aqui, porque o treino longo, eu sei que é o maior treino da sua semana. Se você é um corredor iniciante, vai ser o maior treino da sua semana. Mas se você já é um corredor mais avançado, eu classifico treinos longos, treinos que são feitos acima de uma hora.
e normalmente tem um treino desses que é feito acima de 1 hora na semana, tá? Principalmente se você segue uma estrutura clássica de 3 treinos na semana e você não está treinando para nenhuma maratona ou até meia maratona, tá? E você não está treinando, então é o treino longo ali, vai ser aquele do final de semana que você vai fazer um volume maior. Então as rodagens elas são feitas durante todo o ano porque constituem a base do corredor. Se você quer melhorar em qualquer distância, você precisa fazer treino de rodagem, que ele vai te dar esta base, vai ajudar a formar sua base aeróbica, vai ajudar até a recuperar para que tu alcance melhores resultados. Aqui a gente tem o longo de qualidade agora, o nosso próximo tópico, né? Se o longo lento a gente faz na base, o longo de qualidade nós fazemos no período pré-competitivo. Por quê? Você saiu da sua base onde você criou resistência aeróbica, beleza? Digamos que você queira correr a 5 por mil. Beleza, quero correr a 5 por mil num 10 km. Você fazia seus longos lentos ali, 1 minuto e meio, 2 minutos mais lento, de repente correr a 6,30, uma corrida leve, 6,30 ali, rodando tranquilo para criar essa base aeróbica. Quando nós começamos a entrar no período pré-competitivo, que você está buscando melhorar a sua resistência específica, lembra? Na base, nós construímos resistência geral, velocidade geral e força geral, conforme vamos afunilando o nosso triângulo, ou se tu pensar lateral como um funil, você vai tendo que colocar mais qualidade no treinamento para construir a resistência específica. Então, este longo de qualidade passa a entrar no período pré-competitivo, onde é que tu vai fazer treinos longos ali. Não significa que tu precisa fazer sempre esses treinos, tá? Mas eles terão que estar na tua rotina. Treinos ali, às vezes 30, 45 segundos mais lentos que teu ritmo de prova, às vezes 20 segundos, 25, 30 segundos mais lento. Por quê? Para que tu comece a acostumar o corpo a que ele faça esforços maiores. Então, que ele crie resistência e consiga resistir aquele esforço por um tempo maior. Porque se você ficar só rodando lento e tu chega na prova e quer dar pancada, o teu corpo ele não constrói aquela resistência necessária. Por isso é preciso ter esse treino de qualidade no meio ali. Precisa ter esse longo de qualidade, porque não adianta só fazer o longo lento, também tem que colocar qualidade no longo. E aqui entra no período pré-competitivo. Por isso que não adianta você estar dando pancada também no longo se você está muito longe da sua prova. Porque você não está criando um processo de construção específico para a sua corrida. E se você quer construir este processo para a sua corrida, você quer ter tudo organizado para tu só se preocupar em correr e atingir os teus resultados, eu te aconselho a clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha assessoria, onde eu monto os teus treinos, eu converso com você, eu dou feedbacks para que você saia do ponto A e alcance seu resultado lá no ponto B, sem se preocupar com o que você está fazendo, só se preocupando com executar. Primeiro link da descrição. Beleza? Entendendo o longo de qualidade, nós vamos para os treinos progressivos. E os treinos progressivos a gente faz durante todo o ano também. Nossa, Nestor, por que fazemos os treinos progressivos durante todo o ano? Não pense que seja um treino progressivo, ele precisa sair do primeiro quilômetro e acelerando cada quilômetro até o final. Existe essa modalidade de treino progressivo, mas também tem a modalidade de treino progressivo que tu faz 90% do treino leve e os últimos 10% tu faz um pouco mais intenso, para colocar uma velocidade a mais. E esse treino progressivo, gosto muito de fazer. Você pode fazer isso tanto num treino leve, num treino específico progressivo, no longão, num treino ritmado, num treino de limiar, num treino intervalado, aumentando um pouquinho essa intensidade no final. Eu gosto muito de sempre fazer treinos progressivos, porque durante um treino progressivo nós passamos por diversas zonas de intensidade. Então, se tu começa devagarinho, tu vai passar, começa lento, né? Começa numa Z2. E aí, digamos aquele treino clássico progressivo. Tá em Z2, aí tu passa 50% do tempo em Z2. Aí tu sobe para Z3, tu passa 30% de treino em Z3. Aí depois tu vai para Z4, passa 10% do treino em Z4, temos 90%. E aí tu termina os últimos 10% do treino em Z5. Olha que riqueza de treino. Tu passou por todas as tuas velocidades de corrida, estimulando os diferentes sistemas, porque embora tenha aquela divisão do 80-20, onde é que eu preciso fazer muito rápido no início e fazer muito lento embaixo, esse meio ele também precisa ser preenchido com treinamentos. E o treino progressivo, ele faz isso, porque tu vem lá de baixo, né? E vai indo e vai crescendo, passando por todas as zonas de treinamento, estimulando diferentes sistemas. Além disso, você já trabalha a sua cabeça para
resistir a esforços maiores no final do treino. Se você ensina a sua cabeça a isso durante o treinamento, quando você estiver na prova e vier aquele cansaço, o que você vai fazer? Você vai conseguir resistir àquele cansaço do final de prova e terminar acelerando, porque você treinou isso. E sempre que você treina algo, é aquilo que você replica na prova. Não tem como você achar que na prova vai ter milagre, que tu não treinou nada daquele ritmo ou daquela situação e na prova, na prova vai sair bom. Não tem isso, não existe. Tu precisa. A prova, ela só replica aquilo que tu faz nos treinamentos. Por isso, o teu treinamento precisa ter essa riqueza de treinos, eles precisam ser construídos para que você alcance o seu resultado. Então, treino progressivo, todo ano a gente faz treino progressivo. Precisa ser feito toda semana? Não, mas toda semana faremos treinos progressivos. Sabe o que mais também nós precisamos fazer durante todo o ano? Treino de limiar. Já coloquei aqui. Por quê? O que é o treino de limiar? O treino de limiar é aquele treino que é confortavelmente difícil, onde você fica ali no limite para quebrar. Sabe quando começa a ficar muito difícil, que tu acumula lactato, que tua perna fica pesada? O treino de limiar de lactato, ele é ali. Tu fica estressando exatamente aquela zona ali. Tu não passa. E é muito fácil a gente dar um passinho para frente e entrar numa zona que não tá mais no limiar, que já começa a produzir muito lactato e começa a ficar um cansaço. Então, esta zona de limiar, a gente precisa estar ali. É confortavelmente difícil. Lembra sempre, se tu vai fazer um treino de limiar, a tua percepção de esforço precisa ser confortavelmente difícil e não importa o pace que tu está correndo. Claro, o pace importa, tá? Mas o pace, ele é uma métrica que nós temos. Tem dias que o teu pace de limiar vai ser 5. Tem dias que teu pace de limiar vai ser 4,50. Tem dias que teu pace de limiar vai ser 5,10. Porque o nosso corpo, ele não é único todos os dias. A gente não é uma máquina. A gente muda conforme a temperatura, o clima, as nossas emoções, o estresse, o descanso, os treinos anteriores. Então, é importante que a gente tenha uma margem de ritmo do limiar para entender, mas que você também entenda o esforço para aquele ritmo. Que, como eu disse, às vezes mantendo um mesmo esforço, tem dias que tu vai correr a 4,50, tem dias que tu vai correr a 5,10. E tá normal. Por isso que o treino de limiar, ele está durante todo o ano, durante todas as suas fases de treinamento. É claro que de maneiras diferentes, por exemplo, se a gente estiver na base, o treino de limiar, ele é um pouco diferente. Você vai fazer menos tempo no limiar, né? Mas você vai ter esses estímulos de limiar. De repente vai passar 2 minutos no limiar, depois corre 1, vai passar 3 minutos no limiar, corre 1. Enquanto que se a gente vai botando aqui no período pré-competitivo, tu já vai ficar, por exemplo, 5, 8, 10 minutos no limiar, 3 de 10. E entrando aqui no competitivo, às vezes é 3 de 20 minutos no limiar, às vezes é 30 minutos direto no limiar. Então, isso vai mudando também, mas ele está sempre presente. E se você deseja melhorar na corrida, o treino de limiar, melhorar o nosso limiar de lactato, é uma das variáveis fundamentais. Entrando aí num outro ponto, a gente tem o fartlek raiz, né? O que é o fartlek raiz? É aquele fartlek onde tu vai correr, digamos que vai correr por 50 minutos, e eu quero que tu faça algumas acelerações livres no meio do percurso. Então que tu acelere. Vamos acelerar. Nestor, quanto precisa ser essa aceleração? Tu pode acelerar durante 30 segundos, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Não tem nada fixo. Onde é que tu varia? Tu pega subida, descida, e paralelepípedo, estrada de chão, e terra, e grama, e asfalto. Então, normalmente esse fartlek livre, esse fartlek mais raiz, ele entra na base, tá? Que é onde, muitas vezes, o corredor está construindo a sua base aeróbica, e eu só preciso que ele tenha alguns estímulos de velocidade. Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter também na corrida é sempre pensando em estimular a velocidade. Porque se a gente não estimula a velocidade, a gente perde ela. E tu não precisa de muito estímulo, fazer um treino específico de velocidade. Não, só precisa às vezes acessar aquela velocidade. Opa, ela tá ali, tu continua mantendo aquela mecânica por um tempinho, relaxa e depois faz uma rodagem. Então esse fartlek raiz, que costuma envolver isso, ele é muito parecido com uma rodagem nesse sentido, só que com pequenas acelerações, ele é mais usado na base. Claro que ele pode ser usado em outros momentos também, no pré-competitivo ou no competitivo, mas como ele não tem uma rigidez estrutural,
acaba que a gente não tem tanto controle sobre ele. Então, fazendo num período pré-competitivo ou competitivo, eu posso estar trabalhando numa intensidade que eu não vou usar na prova, ou posso estar gerando um desgaste muito grande que eu não vou precisar para aquele momento do treinamento ou que ele não é necessário. Por isso que a gente começa a colocar um pouquinho mais de intensidade específica, dizendo o pace e o ritmo nesses outros períodos aqui. Então esse fartlek livre, raiz mesmo, ele é feito na base. Agora a gente tem o fartlek keniano. O que são o fartlek keniano? O fartlek keniano é aquele fartlek que ele é feito, por exemplo, 1 minuto por 1 minuto. 1 minuto forte por 1 minuto fraco. 2 minutos forte por 2 minutos fraco. 2 minutos forte por 1 minuto fraco. Esse fartlek keniano, ele pode ser usado, tá? Em diferentes fases, por exemplo. Eu posso usar o fartlek keniano a partir de um fartlek livre. Então, quando a pessoa está saindo da base, eu posso colocar. Normalmente eu gosto de usar aqui o fartlek keniano no período pré-competitivo, tá? Mas ele poderia estar encaixado aqui durante todo o ano. Mas eu gosto de usar aqui no pré-competitivo como uma maneira de dar um primeiro estímulo a uma velocidade. Então, olha só. Tô fazendo a base, né? Tava fazendo meus longos lentos, estimulando um pouquinho a velocidade com meus fartlek, com fartlek raiz, beleza? Só que agora eu quero preparar o meu aluno, o meu atleta, e se você quiser ser preparado por mim, lembra sempre, primeiro link da descrição, eu quero preparar ele para uma prova de 5 km. Só que para eu preparar ele para essa prova de 5 km, o que eu preciso fazer? Começar a dar mais estímulos de 5 km para ele. Só que se eu já começar colocando traulitar lá 1 km no ritmo de 5K, talvez ele não tenha resistência específica ainda para fazer aquele 1 km no ritmo de 5K. Então, o que eu faço? Coloco um fartlek keniano. Vamos fazer 10 vezes de 1 minuto na tua V5000 por 1 minuto, 1 minuto e meio de trote leve. Ou seja, ele já passa aquele 1 minuto, ele acessa, vai dar uns 200, 300 metros, que ele vai estar fazendo aquele ritmo de 5K, descansou. Acessou, descansou, acessou, descansou. Vou estendendo esse fartlek keniano no iniciozinho do meu período pré-competitivo para ir condicionando ele a passar um pouco mais de tempo naquele ritmo específico e aí sim depois eu entro com os treinos específicos, com aqueles ritmados mais específicos para o ritmo de prova ou mais próximo do ritmo de prova e mais extenso, entendeu? Então o fartlek keniano ele acaba sendo uma transição muito legal para sair da base e entrar no pré-competitivo. Embora ele possa ser usado também todo ano, como os próprios kenianos usam durante todo o ano, mas eu acabo optando por deixar ele aqui no período pré-competitivo. E além disso, nós entramos, aqui é um outro ponto que são os intervalados acima e abaixo do ritmo proposto que a gente pretende correr. Então, esses intervalados aqui, eles entram muito mais para quem já tem uma certa experiência na corrida e está treinando para melhorar uma velocidade específica. Melhorar a velocidade de 5K, melhorar a velocidade de 10K, melhorar para um 21. E aqui, esses intervalados acima e abaixo do ritmo de prova, do ritmo proposto, aliás, entram no período pré-competitivo também. Por quê? Eu saí desse meu estímulo de velocidade geral, saí dos meus treinos longos, e aqui no meu período pré-competitivo, além do fartlek keniano, lembrando, esses treinos eles não são feitos durante todas as semanas, tu não vai colocar esses 17 treinos toda semana pra ti, tá? Não existe isso. A gente vai mesclando esses treinos ao longo das semanas. Tem, por exemplo, a rodagem, quase certo que tu faz durante toda a semana. Só que o fartlek keniano talvez tu faça numa semana, 2, 3 e depois não faça mais nessas 8 semanas aqui. Ou faz 1, 2 semanas e não faz mais. Ou faz 1, 2 semanas, depois passa 4 sem fazer, depois volta lá na frente. Então tem muitas formas de encaixar. Mas esses intervalados acima e abaixo do ritmo de prova servem para construir, voltando naquela nossa ideia da pirâmide, que é construir uma velocidade e uma resistência mais próxima da prova. Então, se eu estou treinando para um 5 km, o que são esses intervalados acima e abaixo do ritmo proposto? São intervalados na velocidade de 3K e na velocidade de 5K. Então, é mais rápido e mais curto daquilo que eu quero desenvolver, que é melhorar meu 5K, e mais longo e mais lento do que aquilo que eu quero desenvolver, minha velocidade de 5K. Nestor, mas eu tô treinando para meia maratona. Perfeito. O teu intervalado de velocidade vai ser no ritmo de 10K. E teu intervalado de resistência, abaixo do teu ritmo de prova, vai ser no ritmo de maratona. Nestor, mas é muito fácil. Não é? De novo saiu esses fogos, cara. Deixa o like, por favor, que já tá atrapalhando o vídeo segunda vez, já deixa o like. Isso aí
o mundo conspirando para que você deixe o like no vídeo. Então, eles não é para ser difícil. O treinamento ele não é para ser extremamente difícil, exaustivo. Meu Deus, todo treino eu preciso me superar e se eu não sair passando mal, eu fiz um treino ruim. Não é. Tem treinos que realmente vão ser tranquilos. Tu vai terminar o treino assim, putz, hoje exigi de mim, mas tô legal, tô tranquilo, tá tudo certo. Então, muitas vezes esses intervalados, principalmente os abaixo do ritmo de prova, eles não vão ser aquela dificuldade toda assim. Eles servem para te condicionar a ganhar mais resistência específica, tá? Ganhar aquela resistência para que depois você consiga correr no ritmo que você pretende e consiga bater o seu RP. O acima, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas como são distâncias menores, fica mais fácil, beleza? Agora, uma coisa que precisa estar sempre na todo ano e é uma das melhores coisas que os corredores não fazem são as corridas coordenadas ou os strides. O que são isso? São corridas curtas de 10 a 30 segundos onde tu vai correr rápido e relaxado, tá? Rápido e relaxado. Isso é o mais importante que você precisa ter. E por que isso precisa estar todo ano? Porque lembra que eu falei que manter o contato com a velocidade é extremamente importante porque toda prova de corrida é uma prova de velocidade. Ah, Nestor, mas eu vou correr uma maratona. Beleza, se tu quer correr só para completar, vai ser uma prova de resistência, digamos assim. Mas se você pretende melhorar seu tempo, todas as provas são de velocidade. Se tu quer alcançar teu RP, quer alcançar melhores marcas, todas as tuas provas são de velocidade. Nossa, Nestor, mas a maratona eu não corro rápido. Sim, mas se tu quer correr mais rápido, é velocidade que define, né? Não é a resistência. Tu precisa ser resistente àquela velocidade específica que você está correndo. Então, todas as provas são classificadas como velocidade. Renato Canova fala isso, é um treinador italiano muito bom. Então, aqui nas corridas coordenadas, é mais para que você sempre esteja estimulando a sua velocidade, você não perca a sua mecânica de corrida, você trabalhe músculos e tendões que são necessários para correr rápido. E aqui é simples, é coisa assim, ó, de 5 corridas coordenadas, strides, a cada semana. E tu pode fazer no final de uma rodagem, tu pode fazer no final de um treino progressivo, tu pode fazer no final de um longo lento, tu pode fazer no final de um longo de qualidade, tu pode fazer no final dos treinos, pode fazer no início dos treinos, mas é sempre importante que você tenha essas corridas coordenadas, esses strides, esses progressivos, essas retinhas, essas acelerações. Tem muitos nomes para isso, mas é extremamente importante que você faça isso, porque fazendo isso você melhora. Você sempre mantém essa velocidade e mantendo a velocidade fica muito mais fácil depois para que você, quando precisar fazer um treino que exija velocidade ou precisar fazer uma prova que precisa estender esta velocidade, seja mais fácil. Mas eu não coloquei nada ainda do que a gente faz no período competitivo. Então vou trazer aqui, ó, intervalado no ritmo de prova. Intervalado no ritmo de prova, nós faremos no período competitivo. Seja a prova que você vai fazer, seja 3 km ou seja um 21. Tu vai trabalhar mais específico essa velocidade perto da prova. No ritmo de prova que você pretende correr. Nossa, Nestor, mas eu não deveria estar trabalhando aqui embaixo, na base, o intervalado no ritmo de prova? Não deveria. Porque se tu trabalhar aqui embaixo, tu muitas vezes não tem a condição necessária ainda para aguentar esse intervalado no ritmo de prova. Ah, Nestor, mas eu quero correr a meia maratona pace 5. Só que eu corro hoje a 5:40. E aí tu vai estar fazendo tiro a 5:40? Não. Óbvio que não. Ou tu quer fazer, correndo a 5:40 hoje, tu quer fazer ritmo a pace 5? Não, também não, porque tu vai se machucar. Então, tu deixa pra fazer o intervalado lá específico quando tu estiver chegando competitivo, porque aqui, ó, a gente já criou base aeróbica, nós já trabalhamos velocidade com fartlek raiz, nós aumentamos a qualidade do nosso longo, que aumentou a nossa resistência, nós trabalhamos velocidades mais rápidas e mais lentas que o ritmo de prova, ou seja, já conseguimos ter uma resistência ainda mais específica, aí tu chega preparado para fazer o intervalado, porque tu construiu o teu condicionamento, porque uma das piores coisas que eu vejo corredores fazerem é: Nestor, eu quero correr a pace 5, mas hoje eu corro a 6 e eu fico dando tiro a pace 5 pra correr. Não, cara, tá errado. Se hoje tu consegue correr a 6, tu tem que fazer tiro primeiro a 5:50, a 6:10, condicionando teu corpo. Aí tu faz uma prova. Aí tu vê, opa, corri a 5:40, melhorei. E aí tu fica trabalhando nessas faixas mais próximas da velocidade que você pretende trazer. Porque trabalhar muito rápido lá, você não vai ter transferência, porque seu corpo não consegue assimilar aquela carga extremamente pesada. É preciso desta construção. Lembra da pirâmide? Você constrói de baixo para cima. Nunca vi ninguém na minha vida
construir uma casa pelo teto. Eu não trabalho com construção, meu negócio é treinamento de corrida, mas nunca vi ninguém começar pelo teto. Sempre os caras fazem o quê? Fundação, é base. Então, tu querer começar, se tu corre a 6, querer treinar a pace 5, não, porque eu vou melhorar mais, tá errado, tá querendo começar pelo teto. Se tu construir só o teto, ele desmorona, porque não tem nada para sustentar. Então, lembra dessa informação que ela é extremamente importante, beleza? Aí a gente entra por mais alguns pontos, né? Temos aqui treinos de sprint. O que são treinos de sprint? Treinos de sprint são treinos em velocidade máxima, onde é que tu vai se esforçar muito, só que é por muito pouco tempo, tá? É curtinho, é tranquilo, é 10 segundinhos, 5 segundinhos, 15 segundinhos, muito rápido. É diferente das coordenadas, que é rápido, mas relaxado. O sprint é no máximo. E a gente só vai trabalhar sprint máximo na base, tá? Por quê? Lembra que na base eu falei que a gente trabalha velocidade pura? Então, sprint é velocidade pura. E nós trabalhamos esses sprints na base. E ainda assim, ó, esse aqui talvez seja o treino que tu precisa se preocupar menos. Ele é mais difícil de ser aplicado. Não é todo mundo que consegue fazer treino de sprint, nem acho que todo mundo precise. Tu ficando nas corridas coordenadas aqui, rápido e relaxado, já tá melhor. O sprint é para quem tá mais avançado, que realmente quer estender esta qualidade do tiro, tá? Quer estender essa capacidade de correr mais rápido, mas para isso tu precisa estar preparado. Tu precisa ter uma boa qualidade muscular, tu precisa ter força, precisa ter resistência nos tendões, porque senão o treino de sprint ele pode machucar. E aqui eu não tô querendo desestimular a fazer treinos de sprint, mas sim que o treino de sprint ele necessita que você já tenha uma certa experiência na corrida. Eu coloquei ele aqui porque ele é um dos tipos de treino que existe, mas não vou recomendar que você faça. Foque nas corridas coordenadas e nos strides, que já vai ser extremamente suficiente. E agora eu preciso sair, mas eu volto aqui depois para fazer o final dessa tier list. Estamos de volta para continuar a nossa tier list e como falamos pela última vez dos sprints, vou falar de um outro treino que é muito parecido com os sprints, mas que são melhores de serem executados e a maioria dos corredores vai tirar mais benefícios desse tipo de treino do que somente fazendo sprints, que são os tiros na subida. E onde eu coloco os tiros na subida aqui, eles entram muito na base. Por que tiro na subida entra na base? E aí muitos corredores acabam vendo, se você treina com um treinador, se você às vezes tem contato com alguma assessoria esportiva ou com algum outro treinador, você vai ver que períodos ali de dezembro, janeiro, fevereiro, tem muito tiro em subida. Por quê? Porque normalmente esses são os períodos de base da maioria dos corredores, porque aí começa a entrar as provas em abril, maio, junho, julho, agosto, e aí depois vai se estendendo. Então o tiro na subida, ele entra como uma forma de melhorarmos a nossa velocidade base, tá certo? Que lembra que eu falei que o objetivo é melhorar a velocidade pura? Então, tiro na subida ajuda nisso. Tiro na subida ajuda a gente a melhorar a técnica de corrida, porque a subida exige que você tenha mais técnica. Ajuda a melhorar a sua força específica. Lembra que eu falei lá na base que você precisa melhorar a sua força específica? Então, o tiro na subida serve para isso também. E aí você condiciona o seu corpo a aguentar mais intensidade nas fases subsequentes, do período pré-competitivo e do período competitivo. Ah, Nestor, mas eu tô fazendo tiro na subida no período pré-competitivo, porque eu vou ter uma prova de subida. Pô, mas aí é uma fase específica. Então, se você, por exemplo, está treinando para uma prova em subida, você vai fazer durante todo o ano, né? Durante todas as fases você vai ter tiros na subida. Talvez com não tanta ênfase, e talvez sejam tiros mais longos, mais qualitativos, rodagens na subida, mas tradicionalmente os tiros na subida são feitos na base. Mas nós poderíamos colocar aqui também durante todo o ano, porque dá pra gente fazer sessões de choque de tiros em subida ao longo do ano. Então, de repente, a gente fez a base com bastante tiro em subida, várias semanas, e depois a gente vai fazendo uma manutenção. A cada 5, 6 semanas a gente faz 1, 2 semanas com tiros na subida para retornar esse condicionamento, para dar esse, corpo tá aí, mas vamos deixar ele aqui na base, que é interessante. Então, se você de repente está começando, você fazendo essas 3 coisas, vou deixar o sprint aqui por último, você fazendo essas 3 coisas aqui, ó, você já vai ter uma melhora gigantesca
na corrida, tá certo? Porque você vai estar ganhando resistência, vai estar ganhando velocidade, mesclando, né? Trabalhando diferentes velocidades com fartlek raiz e com tiro na subida você vai ficando mais forte, beleza? Um outro treino que se encaixa muito bem, e esse é um treino, é um queridinho dos corredores, mas antes de falar desse tipo de treino, vou ter que te convidar a olhar a descrição deste vídeo aqui. E sempre olhe a descrição dos meus vídeos. Por quê? Tem, primeiro, o link, eu já te falei, para a minha assessoria, o primeiro link da descrição, mas também tem links para o meu playbook de como baixar o pace na corrida, se de repente você gosta, é um corredor mais autodidata e quer entender mais sobre como baixar seu pace, lá tem essas explicações. Se você quer se inscrever na minha newsletter, que é gratuita, eu envio e-mails direto para a sua caixa de e-mail. Também tá lá, link pro meu Instagram, link se você quer acompanhar meus treinos no Strava, também tá ali, então olha sempre a descrição que é muito interessante. E aí voltando para o treino queridinho dos corredores, é o treino de VO2 máximo, aquele treino que tu vai estar fazendo numa intensidade alta por uma duração moderada. Normalmente, tá, esse treino está aqui na base também, tá? Por que a gente faz VO2 máximo na base, Nestor? Porque o VO2 máximo ele é uma característica, uma forma de melhorarmos a nossa velocidade de maneira geral. Então, nós vamos estar trabalhando com velocidades maiores. E por que a gente não faz no período competitivo? Porque se eu estou treinando para uma maratona, não faz tanto sentido eu trabalhar no meu VO2 máximo para maratona. Por quê? Meu ritmo de maratona é muito distante do meu ritmo de VO2 máximo. Então não tem porque eu ficar desgastando o corpo ali com tiros curtos, com um intervalo com duração de 2, 3, 4 minutos, e porque na maratona eu vou passar horas correndo. Literalmente, no mínimo 2 horas, né? Até então não temos ninguém que correu abaixo de 2 horas oficialmente. Então pelo menos 2 horas você vai passar correndo. Então os seus estímulos precisam ser mais próximos do ritmo da prova. Ah, Nestor, mas eu treino para uma prova de 3K. Pô, para uma prova de 3K, para uma prova de 5K, talvez tenham tiros em VO2 máximo aqui. Mas aí, esse tiro de VO2 máximo se assemelhe a intervalados no ritmo de prova também. Então, por questão metodológica, vou deixar os treinos de VO2 máximo na base, tá certo? Então, aqui na base nós vamos fazer esses esforços maiores com um intervalo moderado de duração. E a partir disso, ou a gente vai estendendo esta distância, estendendo a distância, diminuindo a qualidade, ou a gente vai encurtando essa distância, aumentando a qualidade. E aí a gente entra nos intervalados acima e abaixo no ritmo de prova. Por isso lembra, ó, começou o VO2 máximo. Intervalados acima e abaixo do ritmo de prova, intervalados no ritmo de prova. É uma construção. Primeiro eu construo a minha velocidade lá, depois eu melhoro o outro trecho aqui e depois para funilar. Nunca começo do funil, eu sempre começo do maior e vou trazendo para o específico, para aquilo que eu tenho que usar. E aí, mais um treino desses que se encaixa aqui é o treino ritmado. Que o treino ritmado a gente vai fazer no período competitivo. Não tem por que tu fazer, assim como um longo de qualidade, ou intervalados no ritmo da prova, não tem por que eu fazer um ritmado na base. Eu vou fazer um ritmado na base para quê? Se eu nem sei o ritmo que eu vou correr na prova ainda. Nem sei se eu vou ter condições de correr aquele determinado ritmo. O que são treinos ritmados? Talvez para você que não saiba. São treinos ou no ritmo de prova, acaba entrando muito mais para provas de 21 e 42 quilômetros, onde são no ritmo que você pretende correr, ou uns 5, 10 segundos abaixo ou uns 5, 10 segundos acima. Trabalhando muito, muito específico. E é um ritmado mais longo, às vezes é 10, 15, 20 quilômetros ritmados. E como é que você vai fazer 20 quilômetros ritmados no seu ritmo de maratona na base? Sendo que muitas vezes na base você ainda está construindo capacidades. Não faz sentido, é desperdiçar energia. Até porque, até você ir correr a prova, você pode ser que tenha ficado mais rápido, ou seja, você desperdiçou. Não que você tenha desperdiçado, por favor, não me entenda mal. Mas você não vai estar trabalhando aquele ritmo e ele vai estar muito longe daquilo que você precisa fazer na prova. Porque lá vai ser um outro ritmo. E imagina, tu fez um ritmado na base e dali 12, 16 semanas tu vai fazer a tua prova. Não tem como você ter uma transferência de lá, direta, né? Uma transferência em você entender a sua mecânica de corrida, entender o esforço, entender como é correr naquele ritmo com todo esse tempo. Por isso que os ritmados, eles são mais próximos do período competitivo. Pode entrar até aqui no período pré-competitivo, tá? Mas vamos deixar aqui no período competitivo, porque é ali que tu acaba descobrindo
um pouco mais do teu ritmo, entendendo ele para que você consiga aplicar na prova depois. É igual, pensa, vamos fazer uma analogia com a escola. Na escola, o que acontecia na escola, na faculdade? A gente estuda o conteúdo o ano todo, mas quando chega próximo de uma prova, a gente revisa mais aquele conteúdo que vai cair na prova. Então, o ritmado basicamente é isso. É tu revisar todo aquele trabalho que tu veio construindo ao longo de 12, 16 semanas, tu revisa ele no treino ritmado e aí tu consegue aplicar depois na prova mais fácil. Se tu estuda, dá aquele gás de estudo lá 12 semanas antes e depois nunca mais vê o mesmo conteúdo, tu não consegue aplicar, porque tá distante, a tua mente esquece. E teu corpo também esquece com os treinos. Então, esse é o melhor exemplo de treino que eu acabei de criar. Esse é um muito bom exemplo, inclusive. Isso são treinos ritmados, beleza? Próximo treino, né? Que temos aqui, treino de fortalecimento. Onde é que eu faço fortalecimento? Corredor odeia fazer fortalecimento e você precisa fazer todo o ano fortalecimento. Nestor, mas eu não gosto. Não interessa. Se tu quer melhorar os teus resultados na corrida, precisa fazer fortalecimento. É claro que este fortalecimento aqui que a gente faz durante todo o ano, ele é diferente do fortalecimento que tu faz na base, diferente do fortalecimento que tu faz no pré-competitivo, que é diferente do competitivo. Mas este não é o objetivo deste vídeo aqui, porque senão a gente já tá longo, ele vai se tornar ainda maior. Mas é feito durante todo o ano, aqui na base, com muito mais foco em uma força de uma maneira geral e preparar o seu corpo para as outras fases. E aqui na fase competitiva é uma fase de manutenção, ou seja, pode até treinar uma vez por semana o fortalecimento no teu período competitivo, porque o foco é na corrida em si, naquele ritmo, nos intervalos no ritmo de prova. E aí no período pré-competitivo ele acaba entrando também como uma forma de você aguentar aquela carga de treinamento, condicionando suas fibras a correrem mais rápido. Então o fortalecimento durante todo o ano tem que ser feito. Aí a gente tem os dois últimos treinos. Um é o treino de surtos, digamos assim. Esse é algo mais difícil de ser classificado, ele é surge do inglês, mas é basicamente um treino muito parecido com um fartlek, onde é que você faz pequenas acelerações ao longo do treino, tá? Então, digamos assim, ó, você está correndo, tem uma subida, vou correr rápido essa subida, correu rápido essa subida, forte, mantendo o ritmo ali, passou, voltou o teu ritmo de rodagem normal. Então ele é parecido com o treino fartlek, acabei colocando ele aqui, mas eu gosto muito desse treino de surtos, a gente faz durante todo o ano. Por quê? São pequenos estímulos de velocidade. A gente pode, por exemplo, um treino de surto, a gente consideraria uma rodagem mais uma corrida coordenada, os dois juntos. Então, eu rodo durante 3 minutos e 30, esse é um treino, por exemplo, que eu gosto muito que meus alunos façam. Rodei durante 3 minutos e 30 leve, 20, 30 segundos rápido. Corri rápido, relaxa depois de novo. Corre mais 3, 4 minutos leve. Mais 20, 30 segundos rápido. Por quê? É uma forma de tanto estimular a minha resistência, quanto dar pequenos estímulos de velocidade, porque sempre, mais uma vez, aqui estou falando, é extremamente importante que nós mantenhamos contato com a velocidade, porque toda prova de corrida é uma prova de velocidade, beleza? E por último, nós temos o treino regenerativo. E aqui, o treino regenerativo, eu vou te dizer, olha o que eu vou falar. Isso aqui, guardei a polêmica para o final, mas o treino regenerativo tu vai fazer na base só. E se tu for um corredor que tem muito volume? Nossa, Nestor, como assim o treino regenerativo é feito na base? Por quê? Qual é o objetivo do treino regenerativo? O treino regenerativo é feito para você regenerar, né? Você faz um treino mesmo estando cansado, mesmo estando fadigado. E normalmente a gente tem essa fadiga maior na base, porque é onde a gente tem normalmente um volume maior de treinamento. Lembra, se tu estiver treinando para uma primeira prova, uma outra prova, você não tem isso na sua corrida. Tu não encontra isso nos teus treinos de corrida, não vai estar na tua planilha. Mas, pegando um sistema clássico de corrida, com corredores mais experientes,
é aqui que ele vai precisar ter regenerativos. Por quê? Porque meu objetivo é aumentar ainda mais a quilometragem semanal dele, mesmo ele estando cansado. Como os estímulos não são muito fortes aqui, é muito mais com o volume, então eu faço treinos regenerativos para aumentar esse volume e aumentar as adaptações que eu tenho no meu atleta. Já quando eu entro num período pré-competitivo ou num período competitivo, eu não quero que meu atleta acrescente, porque o regenerativo, embora ele tenha esse nome, na verdade é uma tradução errada, ele não regenera, porque ele está continuando causando estresse no teu corpo. Então, eu não quero causar um estresse, mesmo que mínimo, no período competitivo. Eu prefiro que meu atleta descanse no período competitivo, para que ele recupere e consiga dar qualidade. Porque aqui, lembrando que no período competitivo, os treinos têm uma maior qualidade. Então, o regenerativo ele normalmente está nesses dois primeiros pontos aqui. Não é sempre, não vou fazer regenerativo durante todo o ano. E, dependendo, eu vou deixar ele aqui, deixar até o sprint depois, tá? O regenerativo a gente acaba usando mais que o sprint. Mas tem momentos que não precisa. Por exemplo, se você treina 3 vezes na semana, você não faz regenerativo. Por quê? Porque você nem tem estresse suficiente para precisar regenerar alguma coisa. Pelo menos não esse estresse dos treinos. Porque tu tá treinando 3 vezes na semana, tu já tem já tem 36 horas de descanso entre os treinos e outro. Então, não é necessário esse treino regenerativo. Você pode fazer se você gosta de correr leve. Você está correndo, está adicionando volume, mas pensa, tu tá muito mais fazendo esse treino regenerativo por adicionar volume e melhorar o teu condicionamento do que, de fato, trazendo melhorias reais para o teu desempenho. Porque o que melhora, tem as questões reais, são esses treinos com uma maior qualidade aqui. A rodagem ela é importante? O progressivo o limiar, as corridas coordenadas, tudo isso forma a base. Então é importante que você entenda isso. Deixei aqui o regenerativo para ser feito na base ou no máximo no período pré-competitivo. Tá em período competitivo? Não faz regenerativo. Muitas vezes nós temos melhores benefícios em descansar o corpo e ter qualidade no próximo do que fazer um regenerativo. Esse foi o nosso vídeo, a nossa tier list de treinos para que você entenda um pouco mais sobre o treinamento de corrida. Então percebam, a maioria dos treinos, tem treinos que a gente faz todo ano, mas a maioria dos treinos a gente faz na base e vai diminuindo a quantidade de treinos conforme vamos entrando no período competitivo. Porque nós começamos mais generalistas na base e terminamos especialistas. Lembrem sempre dessa frase. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!